Bem, enquanto aqui se vai resolvendo isto com a questão, porque há uma turma que está em casa e há uma turma que está na escola, e esta colega de Geografia, a professora Alexandra Pereira, muito simpaticamente está a tentar ajudar-nos para que os alunos possam estar uma parte ainda na entrevista, porque todos temos a ganhar. Eu peço por dar as boas tardes a todos e as boas-vindas a todos, e em particular à nossa convidada tão desejada, à Julieta Monjinho, em nome da escola, do Agrupamento de Escolas Emílio Navarro, e em nome também de todos estes meus colegas que aqui estão, da professora Alexandra, da professora Isabel Ferreira, do professor Luís Maia, que eu não consigo ver, e agradecer a todos a presença e o trabalho que tem sido. Há uma turma que está em casa. É isso, Alexandra? Não, peço desculpa, que eu tenho que tirar aqui o som. Ok. Eu faço uma apresentação da nossa convidada. A diretora não pode estar presente por razões de saúde. Gostaria muito, deixou-me o particular cuidado de agradecer a estar aqui conosco a falar com os nossos alunos. Eu faço a apresentação muito rapidamente, esperando que este problema... Alexandra, consegues desligar o som do Zoom? Já está. Pronto. E eu apresento rapidamente a nossa convidada. A Julieta Monjinho é escritora, mas é igualmente magistrada no Ministério Público, na jurisdição da família e crianças. Colabora também com o Centro de Estudos Judiciários. A partir de 1996, tem publicado muitos títulos com os quais quem é leitor se compraz na sua leitura. Temos o Juízo Perfeito, A Paixão segundo os Infiéis, À Tua Espera, Dicionário dos Livros Sensíveis, Onde está Jota, A Construção da Noite, Metade Maior, e Os Filhos de Capa. Alguns destes livros foram finalistas de prémios importantes, como o Fernando Namora, Correntes da Escrita e o PEN Clube Português. Finalmente, o merecido reconhecimento acontece com o prémio Fernando Namora e com o prémio PEN Clube Português, O Muro no Meio do Caminho, um livro que alguns dos nossos alunos leram, e depois reedita A Terceira Mãe, e recentemente está aqui à minha frente, À Volta do Mundo em 20 dias e meio, que ainda não tive tempo para ler, mas já cá está. Eu queria agradecer muito e dizer à Julieta que é para nós uma grande honra e uma grande alegria estar com uma escritora. E aproveito para dizer também, e publicamente a estes alunos, que é para mim muito congratulante, enquanto professora, que tenha alunos leitores e alunos que estão dispostos, em tempos tão difíceis, a ouvir pessoas que têm coisas para nos contar, falar e ouvi-las. É bom que tenham o dom da leitura e tenham o dom da escuta. E é para isso que eu peço a vossa particular atenção agora, quando temos à nossa frente alguém que tem muito para nos dizer. Eu só dizer que a entrevista vai ser feita por 2 alunos, não vai ser feita por mim, porque foram eles que pensaram todas as questões. Vamos ouvir a Joana Silva, do 10º ano, que leu o livro da Julieta Monjinho, por acaso. Há outros alunos que leram, mas a Joana é que vai fazer essa parte da entrevista, e depois o Gonçalo do 12º LH. E eu passo primeiro a palavra ao Gonçalo, eles agora dirigem completamente isto e a responsabilidade é grande, portem-se bem, e o Gonçalo vai apresentar o projeto e depois começamos as perguntas. Parece bem assim, Julieta? Parece-me, agradeço desde já, ainda antes de começar, à professora Isabel Santiago este convite que me honra não menos do que aquilo que disse, que honraria a minha presença. Honra-me muito e estou muito satisfeita por estar aqui a falar e também a ouvir, porque a escuta também é uma das funções grandes de toda a gente, mas de um escritor em particular. Muito obrigada. Gonçalo. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todos. Portanto, eu vou falar um pouco do projeto, o projeto Os Indesejados, e da nossa filosofia e das atividades que vamos resolver
que vamos realizar, aliás, em prol dessa filosofia. Portanto, o projeto Os Indesejados, primeiro que tudo, não teria sido possível sem as professoras Isabéis, a professora Isabel Santiago e a professora Isabel Ferreira, de Sociologia e de História, que realmente nos mostraram esta perspectiva, que nos deram a conhecer este mundo, e sem elas isto não seria possível. Portanto, o projeto nasce de um imperativo de memória, de rememoração, porque todos sabemos que a história, uma grande parte dela, é dolorosa, e portanto todos sabemos que a história é dolorosa e nós não queremos que o nosso presente e o nosso futuro não sejam dolorosos. Mas mais importante que isso, não é o nosso futuro nem o nosso presente, é o futuro e o presente dos indesejados, porque na Europa, em Portugal, nós vivemos confortavelmente, comparativamente com os indesejados que o foram na história, no Holocausto os judeus, o povo judeu e muitos outros grupos, na história para trás ainda muitos mais indesejados, e nós não queremos que haja estes grupos artificiais de desejados e de indesejados, de limpos, de sujos, de bons e maus, e portanto é disso que este projeto se trata, é de evitar que haja esta separação artificial, e a única maneira de o fazer é recordando que, como nós relembramos no nosso manifesto do lembramento, que a quem não leu recomendamos, recordar é voltar a passar pelo coração. A memória é um ato de amor e nós queremos espalhar esse amor, esse tipo de amor que é muito importante. E, portanto, por causa desta nossa filosofia, nós vamos desenvolver, curiosamente, esta atividade é a que abre o nosso conjunto de atividades. Portanto, estamos especialmente gratos e nervosos para esta primeira oportunidade de mostrar o que valemos, e agradecemos especialmente à doutora Julieta Monjinho por nos proporcionar esta experiência. Além desta atividade, vamos realizar em junho, da semana de 7 a 11, um conjunto de atividades com personalidades muito conhecidas desta área, como a historiadora Irene Pimentel, a reitora da Universidade Católica e muitas outras figuras, o doutor José Caselos, muitas figuras que nós respeitamos, grandes humanistas que ao lugar dos quais queremos ascender nesta tarefa de preservar a história. E é isto que são os indesejados, e passo a palavra à minha colega Joana Silva, do 10LH, que conduzirá a primeira parte desta entrevista, e eu então conduzirei a segunda parte desta entrevista. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Então, primeiramente, Joaninha, espera aí um bocadinho. O Filipe tem um pedido a fazer à turma primeiro. À turma 10 Obrigado, LH. professora. Obrigado, professora. Depois destas palavras dos nossos exímios oradores, a professora Isabel Santiago e do Gonçalo, aproveito para felicitar uma vez mais a doutora Irene Pimentel, a doutora Julieta Mongini, e agradeço a presença. Quero então deixar só aqui um pequeno aviso, que já tive a oportunidade de falar com o 12º LH e alguns já me disseram a sua preferência, que está registada. Como sabem, a sessão está a ser gravada para mais tarde ser publicada no YouTube. E por uma questão de direitos de imagem temos que perguntar se sentem à vontade para a vossa imagem ser publicada ou não. Portanto, a todos aqueles que não se sentem à vontade para a imagem ser publicada, eu peço, como já alguns de vós fizeram, que me avisem para depois na edição do vídeo a imagem ser camuflada para não aparecerem se não for essa a vossa vontade. E pronto, e desejo muito boa sorte aos nossos colegas que conduziram a entrevista, e muito obrigado uma vez mais. Agora sim, Joaninha, podes fazer a primeira pergunta à nossa convidada. Então, primeiramente, muito boa tarde a todos e muito boa tarde à escritora Julieta Monjinho por estar aqui e por comparecer a esta oportunidade que nós temos consigo. Então, a primeira pergunta que eu queria dirigir é para perguntar o que é que impele uma magistrada do Ministério Público a fazer voluntariado num campo de refugiados. Bom, boa tarde a todos, é uma alegria, mais uma vez, digo, estar aqui convosco. Parabéns pelo vosso projeto, que eu conhecia pouco, mas parece logo imensamente interessante, e até mesmo a palavra indesejado está muito bem achada, na minha perspectiva, para aquilo que quer significar, porque é isso mesmo, abrange uma categoria de pessoas
que historicamente são indesejadas por variedíssimos fatores que vão mudando ao longo dos tempos, não é? A característica que os define é serem mesmo indesejados, umas vezes por umas coisas, outras vezes por outras, e essa perspectiva histórica, mas também atual, portanto essa conjugação é efetivamente muito importante e é interessante. Quanto à pergunta que a Joana fez, aqui a mestrada teve pouco a ver com a voluntária, ou seja, não foi por ser diretamente, porque tudo aquilo que eu sou se conjuga, que eu sou profissionalmente ou como noutras atividades, se conjuga em mim, portanto eu não consigo dividir em pedacinhos, nem quero. Mas realmente teve pouco a ver com a minha função de magistrado ou ter ido fazer este voluntariado, tem mais a ver com o meu interesse enfim, pela persecução plena dos direitos humanos e porque tinha uma perspectiva, tinha uma ideia absoluta de que aquelas pessoas eram as que mais precisariam de eu estar junto delas. E eu também gostaria de estar pessoalmente junto delas. Percebi-me que na altura, eu estive em 2016, eles começavam a ser invisíveis, porque quando houve as primeiras vagas da travessia do Egeu, houve muitas reportagens e muito interesse à volta disso, houve a história do Alan Kurdi e tudo isso, e, enfim, houve algum clamor ainda na Europa relativamente a esta situação. Depois foi-se perdendo esse interesse. Em 2016 já se estava a fazer a transição para eles começarem a ser os tais indesejados. Neste momento, e de há um tempo para cá, eles passaram de indesejados a invisíveis. Quer dizer, não passaram, porque são indesejados na mesma, mas mantendo a situação de indesejados, passaram completamente a ser invisíveis. Na altura eu fui porque achei que ainda fazia sentido eu estar lá com eles, ter essa experiência e registá-la. Pois o livro veio por acréscimo e ainda bem que veio, porque fiquei muito contente por tê-lo escrito. Em todo o caso, uma vez que eu sou magistrada do Ministério Público e foi por aí que começou, também é verdade que às vezes tem uma ideia errada do que é o Ministério Público. Hoje em dia toda a gente sabe o que é o Ministério Público. Quando eu ingressei nesta magistratura quase ninguém sabia, porque éramos todos muito, felizmente, mais anónimos, mas a verdade é que o Ministério Público tem uma função de representação de todas as categorias de mais fracos, de mais débeis, daqueles que não têm voz no país, daí que tenha a representação das crianças, dos incapazes, que são as pessoas que não têm, enfim, por razões de anomalia psíquica ou outras, mesmo os consumidores, quando são enganados, todos esses cabem na representação do Ministério Público, incluindo na parte criminal, quando se fala no Ministério Público enquanto acusador, também são as vítimas aí as representadas pelo Ministério Público. Pronto, era só para deixar esta nota. Obrigada pela sua resposta. A pergunta seguinte que eu gostaria de fazer era se você poderia explicar de uma forma mais ampla as fases que teve que passar para levar a cabo a sua vontade de fazer voluntariado. Por exemplo, como é que nós podemos fazer o mesmo que se escolheu a Grécia ou foi-lhe imposto esta mesma região, e qual é o seu tipo de participação no campo e como é que decorreu? Como é que o processo decorreu? Pronto, eu começo por dizer que neste momento não sei como é que as coisas estão a funcionar,
porque também houve uma grande degradação do papel do voluntário, não é? Provavelmente já viram que alguns voluntários e em alguns sítios foram mesmo perseguidos criminalmente. Portanto, eu não sei como é que se passam as coisas neste momento, porque tudo teve uma evolução demasiado má para ser verdade, mas é verdade. Quando eu fui, foi relativamente simples a minha participação, a minha ida. Eu fui a título individual, não estava inserida em nenhuma associação, não estava, foi um projeto mesmo pessoal. Claro que quando decidi ir, comecei a contactar com associações que estavam no terreno, e quando lá cheguei já tinha algumas enfim, coordenadas que me permitiam inserir-me num grupo de voluntários concreto, mas à partida não estava aqui em Portugal ligada a nenhum desses grupos. A minha participação enquanto voluntária, o projeto inicial era mesmo o de ajudar na preparação das entrevistas para que os requerentes de asilo pudessem obter esse estatuto e pudessem ficar na Europa com esse estatuto, porque era de um ponto de vista mais jurídico e era essa a perspectiva inicial. Depois esse projeto grosso, por razões que não vêm ao caso, e quando cheguei lá inseri-me com a minha amiga, grande amiga Celeste, Pedro, fomos as duas portuguesas e éramos as únicas do grupo, e inserimos-nos num grupo de voluntários de várias partes do mundo, naquela ilha grega de Chios, e fizemos de tudo um pouco, ou muito, conforme a perspectiva, fizemos de tudo, menos, e eu ressalvo aqui que não estivemos nas amaragens, ou seja, na chegada dos barcos. E não estivemos por razões emocionais, sobretudo, porque pensámos que não conseguiríamos aguentar essa parte tão árdua desse confronto, não é? Achámos que as duas, e eu em particular, porque sou eu que estou aqui a falar, então posso, acho, falar por ela, que não tínhamos arcabouço emocional para nos confrontarmos diretamente com esse momento terrível em que as pessoas chegavam a praias não eram as praias frequentadas pelos turistas, eram praias remotas, situadas em sítios em que para se chegar acima se teria que subir escarpas, e tudo isso era um trabalho imenso, era preciso mesmo equipas especializadas, como havia dentro desse grupo de voluntários, para acolher esses requerentes de asilo. Havia mesmo uma equipa de mergulhadores, não é? De pessoas que ajudavam na vinda da água para a terra e subiam com as pessoas, e depois havia os voluntários que corriam imediatamente com água e mantimentos, mantas térmicas, tudo isso, que levavam sempre nos carros. Portanto, em cada carro havia portanto, um kit, digamos assim, de acolhimento, para que nessa chegada pudessem ser socorridas quaisquer pessoas, fossem elas de que idade fossem e de que sexo fossem. Portanto, havia kits para crianças, para mulheres, para homens mais velhos, mulheres de várias idades, e tudo isso, essa preparação dos kits, por exemplo, foi um dos trabalhos que eu fiz, portanto, a separação da roupa consoante as idades, consoante, enfim, dos donativos. Essas roupas eram doadas por pessoas de várias partes do mundo, e foi um dos trabalhos, mas também colaborámos nas refeições, nos acolhimentos, já depois da instalação no campo, nos vários campos de refugiados, e fizemos, e é esse também o fulcro do meu livro, para quem o leu, fizemos também o acompanhamento de raparigas e mulheres
num centro que se chamava o Athena Center, e que era um sítio onde as mulheres podiam estar sozinhas e à vontade, e nós podíamos conversar com elas e de certo modo consolá-las. Por um lado era essa a nossa função, mas também aprender bastante com elas. Sim, foi isso que aconteceu. Prosseguindo então para a terceira questão, gostava de perguntar também se considera que qualquer jovem ou qualquer pessoa devia passar por esta experiência que você fez, em termos de voluntariados, e o porquê que você acha que deveria ou não ser uma boa experiência. Eu, dever, não diria que devem, porque há várias maneiras de se conhecer a alteridade e de fazer este exercício de alteridade, de estar com o outro, de ouvir. Não é preciso, enfim, empenhar-nos num projeto como este, não é? Mas projetos como este são, sem dúvida, muito, muito importantes para que os jovens sigam caminhos de, enfim, de cidadania, de saberem relativizar o seu lugar, numa época de tanto egocentrismo, perceber que cada um tem a sua vida, a sua trajetória e o seu papel no presente e no futuro, e que ninguém pode estar isolado, não é? Cada um de nós isolado vale muito menos do que inserido num projeto de vivência com o outro e para o outro. Portanto, acho que experiências como esta são muito frutuosas e muito necessárias, não necessariamente esta experiência, mas há variadíssimas outras em que os vossos professores, por exemplo, ou mesmo os vossos pais, enfim, sabem melhor do que eu neste momento quais sejam, e podem e devem aí sim ter contacto com eles. Sim. A questão seguinte faz um bocado de união com a questão que lhe coloquei anteriormente, que é acerca dos conselhos que daria a alguém ou a uma pessoa que quisesse passar por esta mesma experiência. Pois, como digo, a minha experiência foi em 2016 e as coisas mudaram tanto que eu não consigo dar conselhos neste momento a ninguém, porque se calhar estaria a ser demasiado arriscado dizer vá para um campo, até porque eu não sei como neste momento estão a funcionar esses campos, não sei se é permitida sequer a entrada a voluntários, naquela altura era. Sei, porque acompanhei ainda durante algum tempo, enfim, essa trajetória a seguir ao meu regresso, que as coisas foram sendo cada vez mais difíceis. Quando eu lá estava, de vez em quando já havia uns rumores, aquilo era um sítio de vários rumores, porque como não havia informações fidedignas da parte das autoridades, no fundo não havia uma autoridade central sequer para a gestão daqueles campos, porque seriam das Nações Unidas a responsabilidade, mas também não era, porque intervinham as autoridades gregas, mas também que autoridades, era o município, era o governo central, ninguém sabia, aquilo era tudo muito ad hoc. E já na altura havia de vez em quando rumores de que nós voluntários seríamos expulsos do campo. Pronto, e houve dias em que se evitava ir lá porque não sabíamos muito bem o que é que nos iria acontecer, mas eram ameaças bastante, digamos, leves. Depois disso, a vida foi muito dificultada aos voluntários, foi muito dificultada sobretudo aos requerentes de asilo, não é? Daqueles vários campos que eu conheci, que eram 3 na altura em que fui para lá, passou a haver só um, que é morado, completamente morado, portanto não é aberto, não é? E suponho que os voluntários nem sequer, a não ser com alguma autorização especial, possam entrar
nesses campos que não é bem um campo, é um chamado centro de passagem que funciona como ponto de verdadeira detenção, não é? E o trabalho de voluntário passou a ser um pouco nos arredores, como chegavam sempre mais pessoas do que a capacidade desse campo, havia tendas que eram improvisadas, eu suponho que ainda há, mas não tenho certeza absoluta, que eram improvisadas ao longo daqueles campos, daqueles descampados, porque eu ainda conheci campos que se situavam dentro de uma cidade, a cidade de Quíos, que era a capital dessa linha, não é? Depois, este campo que eu estou a falar, que passou a ser o único, situa-se a vários quilómetros do centro e não há transportes públicos dali para qualquer centro populacional, portanto as pessoas estão ali isoladas, só se pode lá aceder de carro pessoal, não é? E acredito que os voluntários, se ainda, creio que ainda ajudam, mas apenas a pessoas que estão ali enquanto elas podem sair, não sei muito bem como é que aquilo funciona. Sei isso sim, e lamento que cada vez seja mais dificultada esse acesso, por um lado, e por outro lado porque essa dificuldade de acesso conhecido com o tentar esconder desta situação destes requerentes de asilo, que, como disse de início, passaram a ser invisíveis e cada vez mais indesejados. Obrigada novamente. Na questão da vida de um refugiado no campo e de um voluntário, eu gostava de saber se você poderia descrever mais ou menos como é que, pelo que viu e pelas coisas que redigiu no seu livro, se poderia mais ou menos dar uma descrição mais ampla acerca da vida dos mesmos e das diferenças que existem entre os dois. Entre os dois, como? Entre os dois? Se fazer uma pequena descrição mais ou menos entre a vida de um refugiado no campo e a sua vida de voluntária no campo. Sim. Pronto, bom, enfim, mais uma vez ressalvando o que havia naquela altura não é aquilo que há agora, e portanto aquilo que eu descrevo no livro do ponto de vista do pormenor não corresponderá já à realidade atual. Tudo o resto corresponde, porque as questões que eu coloco no livro são as questões que ainda se colocam, senão não valia a pena escrever, não é? Escreveria uma peça de jornalismo ou qualquer outra coisa. O livro, penso eu, irá além da mera descrição. Em todo o caso, a vida no campo de refugiados naquela altura também era ainda feita de muita esperança. As condições eram árduas e eram difíceis, mas as pessoas ainda vinham com aquela ideia de que pronto, já estamos na Europa e portanto agora o caminho é para a frente. Neste momento, eu gosto de chamar a atenção para este momento porque é que há uma grande diferença, não é? Neste momento as pessoas são enxutadas, que é o termo, ainda antes de aportarem. A maior parte das pessoas já nem chega à costa. Portanto, quando as autoridades gregas detectam a aproximação de um barco ou isso, já nem sequer fazem aquele registro, não os deixam chegar, não fazem sequer o registro para acolhimento. O que fazem é imediatamente mandá-los de volta, às vezes à força, e o que é obviamente uma violação gravíssima dos direitos humanos, é uma violação do direito internacional e é uma violência, enfim, inqualificável, na minha perspectiva. Portanto, só chegarão aqueles que não forem, felizmente, interceptados pelas autoridades. Enquanto eu lá estive, as autoridades, enfim, já se dizia que muitas vezes teriam interesse em fechar os olhos e, portanto, fazer de conta que não se passou nada e que eles não chegaram, só os voluntários é que os acolhiam.
Mas neste momento acho que estão a ser ainda piores, não é? Não fecham os olhos, não. Estão na procura ativa de pessoas que querem chegar e evitam essa chegada. Deportam-nas imediatamente, mandam-nas de volta. E pronto, e essa é uma violência atroz que realmente não devíamos deixar que acontecesse na Europa, por muito que se consiga perceber as razões que, nomeadamente os países de entrada, não é, têm acrescidas por causa deste movimento. Aliás, este movimento decresceu imenso, porque as pessoas evidentemente cada vez têm menos benefícios em tentar chegar à Europa, só têm, no fundo, os perigos que já eram os daquela altura, não é? Na altura ainda tinham alguma vantagem em corrê-los, neste momento não têm praticamente vantagem nenhuma, ficam numa situação de completo abandono, porque ninguém vai fazer, não direi, mas menos pessoas arriscam uma viagem tão perigosa para depois serem enxutados, não é? A vida nos campos, enquanto eu lá estive, era uma vida que era difícil. Os campos não tinham água quente, não tinham eletricidade, não tinham nada, portanto as pessoas vinham fugidas de guerras e de sítios em que a sua vida estava completamente em risco e sujeitavam-se a condições muito más, não é? Muitíssimo más. Mas, como digo, sempre com a esperança de que, posto o pé na Europa, que queriam, de certo modo, que aquelas condições eram passageiras e que um dia podiam caminhar para uma trajetória de melhor acolhimento e, enfim, de realização dos sonhos que tinham quando chegaram. E depois percebeu-se que esses sonhos, um pouco por toda a Europa, mesmo aqueles que conseguiram chegar, foi muito difícil a grande maioria concretizá-los, isso sim. Eu, como voluntária, não posso queixar das condições que tinha, porque não habitava o campo. Eu, quando fui, procurei um alojamento confortável e começava realmente a minha jornada de manhã, às 8 da manhã, até já não poder mais e desligar o telemóvel, mas não me posso queixar de maneira nenhuma. Fiz tudo o que tinha a fazer com gosto e faria mais se pudesse. Para finalizar esta primeira parte da entrevista, gostaria de perguntar, como pergunta final, se a sua experiência no campo moldou de alguma forma como indivíduo, se mudou alguma das suas opiniões e visões que tinha sobre este mesmo assunto. Quer dizer, avivou-as. Eu já confirmou tudo que eu pensava, mas apesar de tudo é muito diferente estarmos ali em confronto com aquelas vidas e aquelas histórias, algumas delas terríveis, absolutamente terríveis, e se alguma coisa fez foi avivar o meu desejo de que os direitos humanos sejam sempre, sempre, sempre respeitados e cada vez mais prosseguidos por todo o mundo. E ter a noção de que o nosso lugar no mundo é tão... não podemos tomar parte do todo. Às vezes nós dizemos nós e não sabemos a que nós estamos a referir-nos, não é? Nós, europeus, mesmo nós portugueses, que somos aqui de um país pequeno na Europa e às vezes com tantas dificuldades, não temos a noção de como este mundo é tão vasto. Neste momento da pandemia, podemos rabujar com as vacinas estarem mais ou menos a correr bem, a vacinação, mas não nos podemos esquecer de todo o resto do mundo, não é? Que está com dificuldades muitíssimo maiores. As guerras não acabaram. A guerra na Síria foi uma tragédia sem fim,
e só não se fala mais dela porque tudo foi arruinado, não é? Não há mais terra na Síria para ser derrubada. O Alepo caiu, tudo caiu, não é? Portanto, já não há guerra porque já não há território. Mas continua a haver. O Afeganistão continua a ser o que é, a Líbia continua a ser uma terra de ninguém que recolhe, é ali um entreposto quase esclavagista, que aparece, que vêm pessoas de todos os lados da África subsaariana, chegam ali para poderem atravessar, não o Egeu, mas o Mediterrâneo, para chegarem a território europeu com todas as tragédias que têm existido. Portanto, aprendi, ou melhor, confirmei ao vivo e em carne viva que o nosso lugar do mundo tem que ser sempre confrontado em termos mais globais e que é isso, a alteridade é isso, e sairmos de nós próprios e irmos ao encontro do outro que há fora de nós e do outro que há em nós é muito importante para um trajeto de vida. Termino assim a primeira parte da entrevista. Queria reforçar também obrigada por ter participado nesta entrevista e pela sua colaboração. Passo agora então a palavra ao meu colega Gonçalo, do 12º LH. Obrigado, Joana. Eu agora vou fazer um conjunto de questões mais relativamente ao livro, à experiência do livro e mais literárias e, quiçá, filosóficas. A primeira questão é mesmo, eu acho que já deu aqui umas dicas quanto à sua resposta, mas eu vou utilizar um termo que a professora Isabel utilizou ontem para descrever, que eu gostei muito, que foi: porque é que sentiu a necessidade de extravasar de si a experiência que teve no campo? Porque é que houve essa necessidade? Nós temos todos os dias experiências, mas porque é que essa experiência em específico teve de ser transposta para a folha? Digamos, a escritora vai sempre para todo lado, tal como a mestrada, não é? Eu sou indivisível, portanto, cá estou eu com todas as minhas características e atividades, e lá estive eu da mesma maneira. Portanto, a escritora foi e tinha apenas um objetivo, que era o de dar notícia, sim. Pensei fazê-lo através de um diário, de um diário da experiência, que comecei a fazê-lo, aliás, quando cheguei a Atenas e estava à espera da ligação aérea para a ilha. Comecei-o aí, o diário, e acabei-o na volta, porque realmente durante o tempo em que lá estive era impossível escrever. Não, só escrevia mensagens de WhatsApp, essas muitas, e portanto dentro do grupo de voluntários nós estávamos em comunicação permanente e corríamos aonde fosse necessário, com tudo o que estivesse ao nosso alcance, e o voluntariado não acabava aí, porque depois havia uma quantidade de pessoas com problemas jurídicos e todos os outros problemas que todos éramos chamados a resolver, quer do ponto de vista da comparência nos locais, quer do ponto de vista da assistência, nem que fosse para dar uma palavra. Portanto, eu só interrompia o meu voluntariado mesmo quando desligava o telemóvel, não sei a que horas. E às vezes nem isso, porque os sonhos ainda eram esses. Portanto, não consegui fazer diário nenhum. O que é que acontece? Quando chego a Portugal, regresso, tento não me esquecer de nada e comecei a tirar notas freneticamente. E durante enquanto estava a tirar as notas também, o texto começava a ser grande, porque era muita coisa que eu queria escrever. E ao mesmo tempo, porque estive sempre em contacto com a minha grande amiga e da Telvina também, que aqui está presente, a grande escritora, a nossa querida Hélia Correia, que todos conhecemos com certeza,
ela que acompanhou esta viagem desde o dia em que eu disse, olha que eu vou para lá, sempre com uma grande preocupação, e que me telefonou às 6 da manhã, depois de o meu voo foi noturno e ela acompanhou diretamente o planeta, o voo, e me mandou uma mensagem às 6 da manhã quando lá cheguei, quer dizer, ela acompanhou a viagem, só não esteve com os pezinhos na sua Grécia amada, de resto esteve sempre. E então quando eu cheguei, enquanto tirava essas notas, e falei com ela também, não é? E ela disse, não, mas não, tu és escritora, tu tens que escrever isso. E então e eu disse, bom, mas isto é tanta gente, como é que eu vou fazer isso? E ela, pois, olha, isso já não sei dizer. Então, olha, tentei, e como sou ficcionista, e não sou capaz, quer dizer, as notas era capaz de as transcrever, mas nunca sairiam em livro, sairiam, se notas fossem, sairiam ou em posts de Facebook, ou no blog, ou se alguém tivesse interesse do ponto de vista jornalístico, qualquer outra coisa. Agora, quando me propus escrever um livro, aí entrou efetivamente a ficcionista e começou tudo a ser transfigurado dentro de mim, e aquelas pessoas que eu tinha visto trouxeram outras, e aquela família já era outra, e aquelas pessoas já eram aquelas que eu conheci, mas aquelas que eu imaginei que tinham sido, e aquelas que eu imaginei que iriam ser, e todas elas se davam umas com as outras, e com pessoas que depois foram chegando dentro de mim, que eu realmente não tinham correspondência nenhuma com ninguém que eu lá tivesse conhecido, e pronto, foi assim que o livro aconteceu. Sim, e como é que ocorre essa conversão das notas para um texto ficcional? Como é que é o tratamento das personagens, a recriação das personagens? Se houve recriação, será que a ficção atenuou a realidade? Como é que foi esse processo? Eu não sei como é que foi o processo, porque não sou capaz de explicar o meu processo criativo, que varia de livro para livro, e já não sou capaz de reconstituir sequer como foi o meu processo criativo nesse muro. Sei que teve esse propósito, não é? O propósito de escrever como ponto de partida daquele universo, mas depois, como já disse, não vale a pena repetir, pronto, foi tudo transfigurado. A partir do momento em que é uma ficção, vale quase tudo menos desrespeitar as pessoas que efetivamente conheci. Isso nunca o faria, não é? Desrespeitar, portanto, mudando a história ou atribuindo-lhes características que poderiam levar a confusões de identidade e tudo isso eu evitei e não fiz mesmo, de todo. Portanto, não inventei, digamos, amores a alguém que não os tinha tido ou que eu não tinha presenciado, ou desamores, ou o contrário, ou tragédias a quem não inventei nada, deturpando a imagem que eles tinham disso. Agora, uma coisa eu acho que fiz no livro, que foi aprofundar a minha o meu projeto de alteridade, ou seja, eu acho que só ficou completo esse exercício de ir ao encontro do outro com a escrita deste livro. Eu acho que conheci melhor as pessoas que lá encontrei e todo o universo que elas habitavam enquanto fazia este exercício de escrita, do que propriamente enquanto lá estava com elas. Até porque, como calculam, os problemas de linguagem eram muito grandes, não é? Muito poucos daqueles requerentes de asilo falavam inglês, mesmo aquele inglês
que é o corrente, não é? Que já não é bem, que é um bocadinho descaracterizado, mas que é a língua franca e assim se tornou, portanto, aliás, todos os voluntários, mesmo vindos de várias partes do mundo, falávamos inglês para que tudo fosse aberto e transparente, não havia lá espanhóis a falar com portugueses em portunhol, ou franceses mesmo que nós conhecêssemos melhor o francês a falar francês, não, nós adotámos o inglês para que falássemos todos e pudéssemos comungar todos digamos, da mesma paridade de diálogo. Mas, efetivamente, o contacto com os requerentes de asilo, a vivência das experiências deles, não eram assim tão fáceis de transmitir através da língua, não é? Há várias formas de linguagem, gestual, na altura não havia, felizmente, esta obrigatoriedade de distanciamento físico, eles precisavam mesmo de toque. Uma das experiências que eu conto no livro, e não sei se alguma vez falei dela nestas várias conversas, mas essa existiu mesmo. Uma das requerentes, uma rapariga, senhora, quer dizer, é muito difícil distinguir raparigas de senhoras, porque havia mulheres de várias idades que já eram mães, que são mães muito novas, mas que já tinham um comportamento de senhoras, porque a partir do momento em que casavam, humanas, que eram a maioria, tinham, enfim, por tradição, algumas das quais bem más tradições, mas enfim, muitos pruridos mudavam muito a sua maneira de viver, mesmo em ambiente protegido como aquele do Athena Center. E então uma dessas mulheres que não falava uma palavra de inglês, eu estava ao pé dela, nós utilizávamos uns sofás tipo otomanas, mais em ambiente parecido com o que era o delas nas suas casas, e ela fez um gesto qualquer, que eu não me lembro qual foi, mas que me deu a perceber que quereria um contacto físico mais próximo, porque como ela estava ali um bocadinho abandonada, como não falava uma palavra de inglês, nem sequer entrava naquele jogo das miúdas que gostavam de aprender, mesmo que não soubessem, as mais novas, as solteiras, digamos assim, então ela, na sequência dessa aproximação, ela estende-se no chão, que é uma carpete, e propicia que lhe façam uma massagem mesmo assim. Eu não sei fazer massagem de todo, não tenho esse dom, mas tive a sensação de que ela tinha mesmo a necessidade de que alguém lhe tocasse de uma forma, como digo, tranquilizadora, porque era tão grande a tensão em que ela vivia permanentemente e tudo aquilo que tinha vivido, que sentia essa necessidade. E eu lá tentei fazer qualquer coisa parecida com uma massagem que não era, e isto só para relatar um episódio. Há imensos. Certo. Eu também tenho muito interesse em entender, se bem que, mais uma vez, já deu aqui algumas indicações. Falou aqui na forma como o processamento da sua experiência permitiu também um desenvolvimento pessoal, e acabou por essa catarse aconteceu mais quando já tinha voltado. Será que só a ficção é que permitiu, só o tratamento ficcional é que permitiu essa catarse? E se fosse, como referiu há pouco, uma peça jornalística, será que haveria mais distanciamento ou haveria mais frieza em relação à situação e não teria sido possível esse desenvolvimento e esse processamento? Eu não sei propriamente responder a essa pergunta, porque eu não sou jornalista, sou ficcionista, portanto eu não saberia expressar-me de outro modo.
enquanto lá estive, eu tinha, como digo, tinha esse projeto do diário porque achava que nunca me passou pela cabeça que iria escrever um livro de ficção sobre aquilo, não é? Sobre essa experiência, não foi para isso que fui, não tinha tal ambição. Agora, e depois o tempo lá era o tempo da urgência, não era o tempo da escrita, como já aqui disse, não vou repetir. Se calhar se fosse jornalista conseguiria exprimir melhor do ponto de vista jornalístico. Como sou ficcionista, é o meu modo, não sou capaz de dizer se resultaria melhor de outra maneira, porque a verdade é que eu nem sequer experimentei. Quando eu disse que estava a escrever notas, eram notas para mim, que eu depois tornaria públicas, eventualmente, se alguém se interessasse por elas, mas não para escrever um livro. Um livro escrito por mim seria certamente um livro de ficção, e com as características de um livro de ficção, que foi aquelas que eu enunciei. Não haveria muito a dizer sobre essa distinção ficção-realidade, e o que é e o que não é, e o que é inventado ou o que não é, mas isso não quer dizer, enquanto estava a escrever, isso do ponto de vista teórico é muito interessante, não é? Mas na prática não me preocupei nada com, ou vamos lá ver, só me preocupei com os aspectos deontológicos da questão, que há pouco também enunciei. Não me preocupei nada em perceber onde é que começava, onde é que acabava, ou de deixar de fazer entrar no livro uma personagem que eu inventei, por simplesmente porque o universo a pediu, o universo ficcional, que é o outro, por causa de não ter adesão à realidade que tinha vivido. Portanto, é outra ordem de ideias, não sei explicar. Sim, e nesse reino do ficcional, já referiu que tentou manter sempre fidelidade à realidade, não inventando nenhuma situação, nenhum aspecto, nenhuma personagem, mas será que houve alguma experiência sua no campo que foi demasiado crua, demasiado intensa e que para o seu livro decidiu que seria demasiado para os leitores e que seria uma experiência que deveria guardar para si, que seria assoberbante? Essa é uma boa questão, mas eu começo só por corrigir uma pequena parte. Eu inventei personagens, efetivamente, há muitas que não têm nenhuma correspondência com. Inventei sem querer, não disse assim, agora vou inventar esta personagem. Não, o universo ficcional pedia aquela personagem e ela surgia naturalmente. Portanto, nem todas, se calhar uma pequena parte, correspondem minimamente a pessoas que eu efetivamente encontrei. Eu acho que não foi propriamente nenhuma experiência que eu tenha ocultado, que fosse demasiado, mas acho que, de certo modo, há aqui qualquer coisa a fazer interferência, pronto. De certo modo houve moderação na transmissão de algumas experiências. Não exagerei nada, pelo contrário, moderei algumas coisas, porque não para não ocultar, mas porque para ocultar, ou melhor, não para ocultar, mas porque acho que na dinâmica do livro, o leitor precisa de se confrontar com as várias questões, mas os pormenores mais sórdidos não são chamados para nada, digamos assim. Não valem a pena, não enriquecem o universo ficcional, não estão lá a fazer nada. E eu refiro-me não só aos requerentes de asilo, mas também na parte dos voluntários. É uma coisa que eu não costumo dizer, mas a experiência cada vez vai se afastando mais,
e portanto já estou mais à vontade em poder dizer que também da parte dos voluntários havia situações dúbias, ou seja, pessoas que estavam ali com interesses que provavelmente não eram tão humanitários quanto isso. E não, não quero alongar-me muito para não ser injusta, porque a maioria estava, efetivamente, e portanto não seria muito injusto estar aqui a generalizar e a dizer que pronto, a dar ênfase a pormenores, e por isso também não os fiz no livro, porque queria valorizar o papel do voluntário. Mas já que estamos aqui nesta conversa, é bom ter em consideração que por vezes também se pode fazer negócio com este tipo de... Ou seja, há uma fronteira que nunca pode ser ultrapassada entre, não direi o tráfico, porque isso é uma coisa horrível, o tráfico de seres humanos, isso é um crime absolutamente horroroso, não é? E já não estou a referir-me a isso, na parte dos voluntários, mas o fazer algum pequeno negócio, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que não é, sem nomear ninguém, por exemplo, a alimentação das pessoas. Como eu disse há pouco, só um dos campos tinha alimentação fornecida pelas entidades oficiais. E nos outros campos que eram bastante ad hoc, a alimentação era totalmente fornecida pelos voluntários. Havia uma cozinha comunitária, a cozinha basca, que era um trabalho extraordinário de uma organização basca que se dedicava, agora não me lembro como é que se chamavam, por isso gostava mesmo de dizer o nome, mas não me lembro. Cozinha essa que foi, aliás, assaltada 2 ou 3 vezes pela Aurora Dourada, ou seja, pela extrema-direita de nazis, mesmo, anti-refugiados, foi assaltada, vandalizada, portanto, com os frigoríficos todos derrubados e todos os mantimentos. Isso aconteceu enquanto eu lá estava. Todos deitados para o lixo e tudo mais, e que os voluntários conseguiram reconstituir de um dia para o outro, o que implicou um trabalho incrível de dia e noite, ou seja, no dia seguinte havia refeições para toda a gente, de novo, e isto até me comove estar a dizer, mas ao mesmo tempo havia um pequeno negócio de alguns voluntários com um comerciante turco que os fornecia de comida lixo. Ou seja, aquele tipo de bolicaus e congêneres que todos gostavam, efetivamente, não era se calhar o que precisavam mais. Eu e a Celeste tentámos introduzir fruta naquele pequeno universo e comprávamos todos os dias, íamos ao supermercado antes de irmos para o Athena Center e carregávamos cestos de fruta e a fruta era muito bem recebida, as miúdas adoravam aquelas maçãs e era muito interessante porque o sentido de partilha entre aqueles requerentes de asilo era incrível. Os adolescentes e as adolescentes não faziam nada para si mesmas. Iam à cozinha, que era onde os mantimentos estavam, não sei o quê, e repartiam tudo. Quando chegavam ao sítio onde estávamos, já vinha tudo repartido em gomos, as maçãs, os pedaços de bolo, lá está, o que fosse, e todos éramos chamados a comungar daquelas refeições. Ou seja, eu também digo um pouquinho disso no meu
livro. Eles tinham uma cultura que nos é muito difícil de aceitar do ponto de vista da submissão das mulheres, sem dúvida, e não queremos aceitá-la de maneira nenhuma. Queremos que elas reajam e se emancipem desse tipo de cultura, mas há aspectos daquela cultura que se calhar nós também tínhamos a aprender. Este da partilha, do oferecer um chá, de nós visitarmos, estarmos lá com as pessoas no campo e não haver ninguém que não nos oferecesse. Era difícil irmos de uma tenda para outra, porque em cada tenda queríamos obsequiar com qualquer coisa. E o meu chá, e agora uma charminha, e outros eram mais para o café, mas a maior parte é o chá, não é? Como aqueles que têm mais contacto com estas culturas, sabe? E isso é também, lá está, é muito enriquecedor do ponto de vista desta troca de culturas. Pronto, isto só para dar um exemplo daquilo que era a pergunta, não é? De que não falei, porque acho que era excrescente, não é? Estar a falar de uma coisa destas no livro. Em termos de situações realmente dificílimas, eu acho que as aflorei quase todas, mas moderando-as um bocadinho. Muito obrigado. Há aqui uma outra questão que eu creio que será interessante se for a primeira resposta que lhe vier à cabeça, que é, eu gostaria de perguntar que palavra, cheiro ou sensação associa à sua experiência? Palavra, cheiro ou sensação? Shukran, que é mais ou menos, não sei explicar, o obrigado em árabe. Depois, muitas coisas gregas, que é também, sobretudo árvores de fruto, a figueira, a laranjeira, essas árvores. E a sensação, o calor insuportável daquela ilha, que era realmente só era um paraíso para quem tinha passado por experiências tão terríveis como aquelas pessoas tinham passado. Para nós era um suplício, efetivamente. Outra questão que eu acho que será interessante, de todas as experiências pelo que passou, e já nos deu aqui vários exemplos, se pudesse, e todas as pessoas com que teve contacto, se pudesse voltar ao campo, ou voltar à sua experiência, voltar a repetir a sua experiência na mesma altura, que pessoa com que esteve em contacto traria consigo para a Europa? Porque as pessoas que estão obviamente à procura de melhores condições de vida, que pessoa é que gostaria que tivesse essas condições, que tivesse acesso, que pessoa é que traria consigo? A Amina do livro. A Amina do livro, porque, enfim, a Amina, não é nenhuma das meninas com quem eu estive. Mas mentiria se não dissesse que a menina na qual eu baseei depois a Amina, que não tem nada a ver depois, enquanto personagem, tem pouco a ver com aquela menina que eu conheci, foi realmente a minha anfitriã nossa, da Celeste, no Centro Atena. As primeiras palavras do livro correspondem efetivamente à realidade. Aliás, cada capítulo, para quem leu, vai sempre da realidade para a ficção. Começa geralmente com qualquer coisa bastante real que acontece e depois vai se espraiando para coisas menos reais. Nem todos os capítulos são assim, alguns são completamente ficcionados, porque, por exemplo, o intérprete não foi ninguém que eu conhecesse. Por exemplo, é um Juan que veio ao meu encontro enquanto estava a trabalhar o livro, ou o rapaz da bicicleta, também não conheci ninguém com essas características. Mas essas meninas, as duas, e sobretudo aquela que eu chamei a Nina, que era muito espevitadinha, eu digo Inha porque era muito pequenita,
embora já não fosse assim, já não era adolescente, era uma jovem. E disse, não, eu sou a Amina, mas disse o nome dela verdadeiro, em inglês. E essa eu gostava de a ter trazido, porque calculo que ela fosse uma rapariga com grande sucesso em várias áreas do conhecimento. Era uma rapariga em construção, mas ainda sem as peias da amiga, não é? Que já estava grávida, e aberta a todas as possibilidades, que no fundo é isso, a ficção, é a abertura a todas as possibilidades. E tenho a certeza de que ela ficaria felicíssima se estivesse comigo aqui e eu com ela. Muito obrigado. Vamos entrar agora numa fase um bocadinho mais séria desta entrevista, se podemos dizer, que eu tenho uma pergunta que consiste em fazer paralelos com o passado. E a minha pergunta é: será que nós podemos comparar a situação dos refugiados, dos campos de refugiados, com o que aconteceu no século XX, com a construção de campos para os judeus e para outros grupos religiosos e étnicos? Será que podemos fazer um paralelo entre estas duas realidades? Bom, a história nunca se repete da mesma maneira, não é? Mas há semelhanças, e há diferenças. A semelhança é precisamente essa de não se aceitar a diferença, de tudo começar por aí, por ser-se renitente à diferença. E quando se começa a não aceitar a diferença do outro, não se sabe onde se acaba. Os campos de concentração nazis não foram sempre campos de extermínio, não é? O extermínio dos judeus, e não só, de outros, aconteceu mesmo muito lá para o final da ocupação nazi, não é? Os campos eram campos de trabalhos forçados e começaram por ser guetos, sítios onde as pessoas iam para lá por ser diferentes. Mesmo o gueto de Varsóvia era isso, não é? Estavam lá e começou por ser isolar os judeus de todo o mundo, e aquilo ao princípio não é que fizesse sentido, que nunca fez, não é? Mas não tinha as mesmas características de absoluto horror que veio a ter, no fim, o campo de Auschwitz. Portanto, foi um processo. E é esse processo que nós não desejaríamos que viesse jamais a verificar-se na história, não é? Eu não comparo estes campos a um campo de extermínio, como é evidente, não é o caso. Nem sequer um campo de trabalhos forçados, não é o caso. Agora, o que comparo é o espírito que preside a criação destes campos, não é? Que é o da rejeição da diferença. E comparo a atitude que os europeus, e não somos, agora estamos aqui, é o nosso continente e eu como europeia gostaria que isto corresse bem, não é? Que gostaria mesmo de ver que haveria mais abertura para a diferença, e vejo exatamente o contrário. E agora temos sido confrontados com as condições de vida dos imigrantes, de repente, de vez em quando, volta à ribalta estas condições, não é? E depois esquece. E nesse período em que se esquece, acontecem atrocidades, não é? Acontecem atrocidades. Aconteceu, por exemplo, o Salvini não só não acolher pessoas que tinham sido resgatadas por um barco, como pô-los à deriva, como ainda criminalizar as pessoas, perseguir criminalmente as pessoas que os tinham ajudado. Felizmente que a justiça comum conseguiu pôr termo a isso.
mas é só um período, não sabemos o que vem aí, portanto temos que continuar todos vigilantes para que isso não aconteça. E cada um de nós tem esse papel, não podemos dizer que não podemos fazer nada, o que é que eu posso fazer? Eu não exijo, nem quero, nem acho, como já há pouco disse, que o nosso dever tenha que implicar que se vá lá, que se esteja lá, que um ato heroico. Não é isso. Agora, a indiferença também não é caminho, não é? Cada um de nós não pode contentar-se também com um like, sequer. Os que não fazem nem também um like, agora há imensas possibilidades, não é? De se pôr. Há uma panóplia, há um alfabeto novo que eu não conheço, não é? É um alfabeto novo de emojis que eu não consigo entrar, portanto, mas vocês conhecem bem. E esse alfabeto serve para expressar várias emoções, e podem pôr vómitos, podem pôr essas coisas todas, mas isso não chega, efetivamente, não chega. O alfabeto que temos que para chegar ao outro não chega a ser esse, não chega a ser. As redes são importantes, porque neste momento o papel das redes não é indiferente. Eu não sou aquela pessoa que diz, as redes são uma calamidade. Não, o problema é usá-las para aquilo que também podem servir, não é? Para espalhar este horror pela violação dos direitos humanos. E isso acho que podemos fazer através das redes, através do vosso projeto, que é excelentíssimo, e através de outras coisas, com proatividade, até de amigo para amigo, de amigo para conhecido, de qualquer coisa que seja dinâmica. Essa tendência que a senhora evidencia é muito interessante, porque parece que, tal como nas peças de teatro, nas tragédias, o auditório só se sente afetado, só sente aquela catarse no fim da peça. Parece que só depois da tragédia, na vida real, é que a população se ganha consciência, se percebe de que ela naquele campo durante o Holocausto, naquele campo estava a acontecer isto. Agora, cá em Portugal, a situação dos imigrantes em Odmira, ali naquelas casas, naquela zona, estava a acontecer esta tragédia, esta terrível violação dos direitos humanos. Será que estamos condenados a ter este atraso de consciência, esta consciência tardia? Eu não sei, acho que a natureza humana não tem mudado assim muito ao longo dos vários milénios em que existe. A cultura tem-se modificado bastante, mas eu não sei em que parte da história nós estamos, ninguém sabe. Podemos estar numa pré-história e vir em tempos completamente distintos, quer de uma maneira ou de outra, mas nenhum de nós é senhor do curso da história. Sabemos alguma coisa do passado, nem tudo, mas sabemos bastante do passado, mas não fazemos a mais pequena ideia do futuro, que pode ser breve ou pode ser longuíssimo, não fazemos a mais pequena ideia do momento histórico que estamos a viver. Portanto, eu não sei se estaremos condenados a nada. Sei que, olhando para trás, me parece que o percurso humano tem sido de passos muito lentos, tendo em conta o tempo que já vivemos, no bom sentido. No sentido de avivar o que culturalmente nos aproxima uns dos outros, o que culturalmente nos ensina a libertar-nos de nós e, enfim, através até da arte, de outras expressões culturais que congregam. Agora temos muitíssimo de impulso, o impulso de sobrevivência, que por um lado é bom porque é adaptativo e nós precisamos nos adaptar a calamidades como esta que vivemos agora, e portanto temos que ter o instinto de nos adaptar, mas não podemos ficarmos nele
E o instinto de adaptação não pode cercear aquele outro aspecto do humano, que é só humano, não é? Que é o aspecto transformador. E o aspecto transformador, de transformação da realidade, para o bem e para o mal, vamos combater aquilo que é para o mal, que já vimos que também, que isso é uma questão que vos diz muito respeito, mas também a nós, o aspecto de estarmos a viver o antropoceno com todas as calamidades que isso provoca e os maus augúrios para o futuro do ponto de vista climático e tudo isso, mas é também transformador no bom sentido. Podemos a qualquer altura tomarmos consciência daquilo que estamos a fazer errado e podermos atalhar caminho, não é? E portanto, não sei o que se vai passar, mas temos, cada um de nós que tem consciência do que pode vir a passar-se e daquilo que acha que deve passar e do que não deve, fazer qualquer coisa para caminharmos no sentido que achamos certo. E vou fugir aqui um pouco alguém. É uma pergunta que eu tenho que é, a doutora Julieta é uma otimista? Considera que fazendo isso chegaremos lá? Ou considera que com o curso que estamos a levar o futuro será sempre um bocadinho negro? Não sei. Eu sou cética, não sou otimista nem pessimista. Sou cética. Não tenho, não faço a mínima ideia do que vem aí. Agora, de uma coisa eu tenho a certeza, é de que não é por ser muito difícil, ou por até acharmos que é impossível, que não devemos caminhar. É o mesmo com a justiça. Pela minha profissão, eu sei que para quem tem sentido de justiça, eu acho que tenho, não é? E que o apurei ao longo do tempo, eu sei perfeitamente que nunca chegarei, pelo menos no meu tempo, não chegarei nunca à justiça. E mesmo nos processos, nós tentamos, nós magistrados e todos os operadores judiciários, tentamos fazer justiça, mas sabemos que é muito difícil de chegar à justiça. Mas isso não nos deve impedir de tentar lá chegar. Mesmo nos percursos que são impossíveis, nós não devemos deixar de os percorrer. É isso que eu acho. Portanto, não tenho uma visão nem pessimista, nem otimista por ignorância, não é? Mas uma coisa é certa, se há caminho ao andar. Portanto, temos que fazer caminho ao andar e esse caminho é nossa responsabilidade. Obrigado. E acho que é muito interessante. Eu realçaria a sua humildade de reconhecer que não sabe, porque nem os autores têm a resposta para tudo. E acho que é muito interessante essa humildade com que responde. Pegando no sentido de justiça e no seu papel, também acho muito interessante a noção que tem sido que tem várias facetas, tem vários pedacinhos como se fosse um puzzle, mas que não consegue separá-los. Como é que no campo que hoje esteve a doutora Julieta voluntária e a doutora Julieta magistrada, como é que se sentiu a doutora Julieta magistrada e como é que foi confrontar-se com a violação dos direitos humanos frente a frente, sem um papel de um processo, sem uma televisão com notícias? Como é que foi essa experiência? Infelizmente, por aí não é uma experiência totalmente nova para mim, porque eu nos tribunais, pronto, tenho passado contacto diretamente com as pessoas vítimas, não é? Não é só papel. Não é só papel. Quando nós falamos nos processos, e para o público em geral, se calhar pensam que, agora que não é mesmo de todo papel, que é um sistema informático, não há desmaterialização, portanto o papel ainda há em casos mediáticos, mas cada vez há menos. Eu já não trabalho com papel, trabalho em teletrabalho há um ano, desde que há a pandemia, e não vejo um papel à minha frente. Mas trabalho com pessoas e trabalhei ao longo da minha vida profissional com pessoas em situações limite
tão ou mais limite, tão ou mais desesperadas do que aquelas que eu encontrei nos campos. Também quero, já que há pouco também me disseram qual foi o meu trajeto para chegar lá, no grupo de voluntários em que me afiliei quando cheguei lá, pediram-me que levasse uma declaração enfim, de idoneidade, ou de que já tinha alguma experiência neste contacto. E eu fui à Procuradoria-Geral da República e passaram uma declaração relativamente à minha função como magistrada na área da família e crianças. E essa minha experiência também contribuiu para eu ser aceite, digamos assim, nessa comunidade de voluntários. E a minha experiência como magistrada já me pôs em contacto, não só nas paredes do tribunal, isto é bom que se diga, porque nós vamos muitas vezes aos locais onde as coisas se passam, aos bairros, às casas. Devíamos ir mais, mas vamos algumas vezes. E como magistrada na primeira instância, já lá vão muitos anos, ainda ia mais. Portanto, eu confrontei-me com várias situações de limite da vivência humana, tão más que não vale a pena, se calhar, estragar a tarde com a referência a elas. Certo. Se quiserem eu falo, mas não me parece que seja muito produtivo. Passamos então a uma análise do título do livro que acaba por dar sentido a esta entrevista, que é Um Muro no Meio do Caminho. Na Feira do Livro de 2019, na sua entrevista à Porta Editora, referiu o poder simbólico do muro e disse que, passo a citar, a construção de muros sobrepõe-se à destruição dos mesmos. Posto isto, qual ou quais muros é que considera que devem ser derrubados com mais urgência e se considera que há muros que devem ser construídos? Enquanto derrubamos uns, devemos erguer outros. Não, eu acho que todos os muros devem ser, em geral, destruídos. Se pudesse construir um muro, seria à volta daqueles que querem construir os outros muros. Digamos assim, não vale a pena, acho eu, dizer muito mais ou concretizar muito mais, que acho que toda a gente percebe aquilo que eu quero dizer. Antes que eles construam os muros injustos, vamos nós construir um muro contra a injustiça e contra esses propósitos malévolos. Muito obrigado. E isso leva-nos aqui a uma pergunta geral que é, creio que sim, mas se considera que vivemos num mundo bipolar, num mundo de trincheiras, num mundo dividido por um muro que tem do lado um e do outro lado outros, e gostaria de saber também a opinião da doutora sobre um fenómeno que creio ser também comum, que é: será que os muros servem para dividir, mas será que não acontece também o oposto, que é acabam por unir as pessoas que se veem do mesmo lado dele? Pessoas, por exemplo, refugiados que viviam naquela área geográfica e que teriam as suas rivalidades, poderiam não dar-se bem com os seus vizinhos, mas será que os muros são humilhantes, tornam-nos mais humildes e acabamos por olhar para os que estão do nosso lado e unimos-nos naquela qualidade de pessoas que estão de um certo lado do muro? Pois, há aí várias componentes a afeiçoar. Por definição, por posição filosófica, digamos assim, é aquela que eu já disse, de não haver muros. Agora, realmente, se há de facto inimigos dos quais nos devemos proteger, então aí qualquer arma de defesa, se um muro for necessário mesmo, pois com certeza. Agora, quando fala que nos campos havia pessoas, aliás, eu referi a esses problemas também no livro, aí a culpa não era propriamente das pessoas que lá estavam, não é? A culpa
digamos assim, mais uma vez, era da desorganização em que aquilo tudo com que aquilo tudo se processava, porque chegavam na altura, não é? Chegavam barcos todos os dias, eram centenas de pessoas que, às vezes centenas, mas pelo menos dezenas de pessoas. E depois, como não tinham nenhum cuidado em alojá-las, não é? Cada um punha a tenda onde calhava. E realmente as rivalidades, ou seja, nós é que, como o mundo judaico-cristão, pensamos que os muçulmanos são todos iguais, não é? E não são. Há guerras incríveis dentro deles, como também sabemos, aqueles que são mais atentos, não é? E aí essas guerras sunitas, xiitas e outras que eu própria também desconheço, propiciavam quesílias e enfim, acirravam conflitos que podiam ser evitados, é claro. Portanto, esta questão dos muros, digamos que uma coisa é o muro enquanto metáfora, outra coisa é o muro enquanto objeto físico. O muro físico, digamos assim, em última análise, como proteção dos inimigos, poderá ser, não provavelmente o mais eficaz neste mundo de guerras através de drones, não é? E telepáticas de um continente ao outro sem fazer vítimas próprias. Não acho que seja o mais eficaz, mas enfim, poderia ser. Certo. Antes de passarmos mesmo à fase final desta entrevista, eu vou ler uma citação de Mia Couto que acho que resume o que a doutora tem dito, que é: encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras, mas só há duas nações, a dos vivos e dos mortos. Será que, estando vivos, concordaria que somos todos iguais aqui? A única coisa que nos distingue de outro ser, de outra qualidade, é estarmos vivos, e não deve haver outra, essa a filosofia que tem referido? Vamos lá ver. Em última análise é assim, não é? É mesmo ser ou não ser. Essa questão. E os mortos, por definição, não são. Portanto, são enquanto vivos, nós, enquanto as marcas que deixam nos vivos. E que são muitas. Portanto, em geral, podemos dizer que não há, até poderíamos filosoficamente dizer que não há propriamente mortos, há morte, não é? Porque os mortos regeneram-se em qualquer coisa produtiva, quer nas memórias, quer mesmo fisicamente. Mas agora, no mundo dos vivos, penso que uma coisa é pertencermos todos a esse mundo, outra coisa é não reconhecer, e portanto sermos iguais de raiz, não é? De sermos todos humanos. Outra coisa é não reconhecermos as diferenças e não aclamarmos essas diferenças. Somos todos diferentes e isso é ótimo. Somos todos diferentes, eu adoro a diferença. Respeitada, a diferença respeitada. Aliás, é daqueles mistérios. Eu não sou crente. Respeito muito quem é crente, qualquer religião, mas eu não sou crente. Mas é daqueles mistérios que eu gostaria de decifrar e não consigo. E daí também que não seja ateia. Sou um bocado agnóstica, porque acho um mistério absolutamente incrível da natureza, que não haja duas pessoas iguaizinhas, mesmo nos gêmeos. E que haja uma diversidade tão grande, tão grande, tão grande, que possa, de algum modo, o mundo, com tantas imperfeições como tem, não é? Ser, apesar de tudo, regido por alguma coisa harmoniosa, que possa constituir-se com harmonia. Se todos gostássemos de ser médicos,
todos éramos médicos, não tinha piada nenhuma. Mas uns nascem, já nem estou a falar de outras diferenças, mas uns nascem com muita vontade de escrever, outros nascem com muita vontade de arquitetar casas, outros nascem com muita vontade de fazer objetos, outros nascem com vontade de ler e de ficar o tempo todo a ler. Sei lá, nascem ou criam, não é? Porque tudo isto não é só nascer, a cultura em que se desenvolve também tem um papel muitíssimo importante. Mas essa diferença é uma coisa que sempre foi, essa diferença de raiz, que é tão importante como a igualdade de raiz, é um mistério muito grande para mim e que eu louvarei sempre. Muito obrigado. Então, para encerrar, porque não podíamos encerrar de melhor forma, eu passo a palavra à professora Isabel Santiago, que tem uma última questão, que tem por base uma autora que referiu há pouco, e acho que faz todo o sentido. Fazemos aqui um full circle, e passo então a palavra à professora. Eu agradeço muito aos nossos dois entrevistadores, acho que estiveram bem. E agradeço também muito à Julieta. Eu já fui tendo aqui no chat uns comentários, consideraram que a Julieta é muito empolgante e fala de uma forma poderosa. Estou a citar. E eu, de facto, estou a pensar neste livro da Hélia Correia, Um Bailarino na Batalha, que também a Catarina, que está algures aqui, a Catarina Silva leu, e penso, para fechar esta conversa, e até porque são amigas, neste texto que também nos incomoda muito, ainda por cima porque a Hélia não pôs os pezinhos na Grécia desta vez, mas... Foi só os pezinhos. Só os pezinhos, de resto... Esses livros são quase irmãos também. É verdade. E por isso... São família. São família, exatamente. Fazem parte das afinidades eletivas, não é? E há uma passagem neste livro que é um discurso, é um pequeno diálogo entre Aua e o porteiro, essa figura quase kafkiana que aparece no texto da Hélia. E ela diz: nós não queremos a tua cidade, queremos a Europa. Queremos chegar ao mar, pegar num barco e partir para a Europa. O homem riu. A Europa não vos quer. Sabes que mais? Nós somos a Europa. E esta declaração tão dolorosa, tão forte, tão gritante, onde qualquer pessoa, se não escolher ficar ou no lado da indiferença de que a Julieta falou, e não quiser ficar para sempre na gramática dos likes, leva-me a pensar que as duas, como escritoras, e se pensarmos em Portugal, têm desempenhado um papel com a literatura mais político, no sentido grego, daquelas que pegam na palavra para discutir aquilo que é o comum e que devia perturbar a consciência de todos, mas não perturba, porque o assunto é quase sempre deixado de lado, como se ali não estivessem seres humanos a sofrer, e pouco se desenvolve este sentido de compaixão pelo outro, que é meu irmão só porque é ser humano. Eu gostava para terminar, de perguntar à Julieta porque é que considera que é a literatura que tem desempenhado mais este papel político do que os governantes, não é? Porque é que é a literatura que assume para si este papel, que devia ser um papel daqueles que têm a decisão e daqueles que também deviam respeitar a lei. A lei existe, os direitos humanos existem enquanto lei, e no entanto não são respeitados. Isso incomoda poucos, mas incomoda muito os escritores. E era com uma pequena reflexão sua sobre este apontamento e esta violência com que a Europa diz não vos quero, na figura de um porteiro, até aquele que não tem nome parece que se sente à vontade para estabelecer um muro, tornando os outros invisíveis, que eu gostava muito de ouvir a Julieta, agradecendo aos alunos e agradecendo muito à Julieta, que já está muito cansada, mas a quem nós agradecemos muito. Bom, eu não tenho quase nada a acrescentar ao que ela bem disse, que a doutora Isabel aqui também escolheu para encerrar isto.
Eu não sei se a literatura também está muito interessada nestas questões, no meio literário. Estamos a falar de casos, acho eu, bastante minoritários. Para o bem e para o mal, não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor, mas a arte terá um poder de questionamento mais profundo do que aquele que é dado à política, sobretudo quando ela tenta ser, não a persecução de ideais, mas a tentativa de conjugar uma quantidade de interesses, que é aquilo que cada vez mais é política nestes últimos tempos, se é que alguma vez foi outra coisa, não tenho bem essa noção histórica, não é? Se tivesse aqui a Hélia, falava certamente do tempo, do tempo de Atenas naquele século de Péricles e os atenienses e essas coisas. Eu não tenho tanta formação, nem de longe, nem de perto como ela, não é? Portanto, só posso referir-me à política desde que me confronto com ela, e o que vejo é que os ideais de há muito estão bastante arredados dos desígnios da Europa, não é? A verdade é que os imigrantes, e agora estou a referir-me não só a requerentes de asilo, como a pessoas que vêm por desespero para a Europa, seja quais forem as razões, porque no sentido técnico requerentes de asilo são aqueles que têm razões daquelas que vêm na Carta das Nações Unidas, não é? Portanto, são perseguidos por discriminações várias, não é? E os imigrantes são também económicos, que vieram em 2015 numa grande vaga quando era preciso mão de obra. Era muito preciso mão de obra para as coisas que os europeus já não querem fazer, como se viu agora em novembro. Depois houve um período de crise, ou depois não, quer dizer, nós estávamos a viver essa crise também. A Europa é muito desigual, há os países muito ricos, mas há aqueles países do leste que permanecem com problemas, nem todos, mas sobretudo a Hungria e a Polónia, com problemas de ideologia acima de tudo, não é? E foram esses os grandes entraves à entrada destas populações e continuam a ser o entrave à persecução de alguns passos na direção dos direitos humanos. E quando se deixou de necessitar, quando a Alemanha deixou de necessitar de mão de obra, já não tem sequer necessidade de o chamar, não é? Portanto, começou a alinhar também, ou pelo menos a não desalinhar, dessa rejeição da diferença das pessoas. Isto, como há pouco se perguntou se havia um paralelo entre os refugiados da Segunda Guerra e estes, eu diria que, além dos outros aspectos que já falei, dos campos, etc., falo das pessoas, dos refugiados. Os refugiados que na altura da Segunda Guerra andaram de país para país eram gente branca, parecidos connosco. Não tinham, apesar de tudo, se conseguissem fugir ao extermínio, conseguiam com alguma facilidade transitar para qualquer país de acolhimento, e foram muito acolhidos nos Estados Unidos, mesmo Portugal também, enfim, com todas as vicissitudes, acolheu alguns, etc, etc. É que a isto se acresce uma outra coisa, que é o racismo. Aquelas pessoas de Odmira
são execradas não só por serem imigrantes que vêm de outros sítios, elas são execradas por serem escuras, por virem de países asiáticos ou de outros sítios que nós menosprezamos. Nós mesmo, nós portugueses, não, nós portugueses que já passamos por tanto disso, não é? Que habitámos os bidonville, que fomos imigrantes em desespero. Mesmo assim, é uma escala que é como se os países e os povos tivessem uma escala de valor. É horrível isto, não é? Aos olhos mesmo dos portugueses, não é? Eu estou a dizer mesmo porque Portugal é este cantinho da Europa, com tudo o que tem de bom e o que tem de mau. É um cantinho. E no entanto, há sobranceria. E, no entanto, aquelas pessoas daquele complexo Zeman, não estou aqui a fazer a apologia do processo do ponto de vista jurídico, não é? Mas às tantas não tinham outras, não tinham outra justificação para a rejeição a não ser não queremos porque não queremos. Não queremos porque não queremos, são aquelas pessoas. E toda a gente olha para eles como para os ciganos, não é? Com aquele desprezo que se tem para com seres inferiores. E esse é que é o princípio do mal. Esse é que é o princípio do mal. É daí que pode vir, pronto, aqueles horrores que nós tanto execramos e que temos que continuar a execrar. Eu se calhar não respondi nada à sua pergunta, mas depois fui divagando. Não. Respondeu. Peço desculpa. Respondeu obviamente mais do que a minha pergunta. E eu vou só discordar numa coisinha. Diga. Que não importa se são muitos os escritores, não importa aqui a quantidade, não é? Que se dedicam a este assunto. Assim como a Julieta disse que o milagre da diferença é importante, ainda bem que há poucos escritores que fazem o milagre da diferença acontecer também para nós, os leitores. E esses podem não ser muitos, mas são certamente aqueles que também despertam em nós vontade de sermos seres humanos melhores, porque se a ficção é de facto abrir portas para as diferentes possibilidades, para nós leitores, ler a ficção é também encontrarmos essas possibilidades todas de que falou, e isso faz com que o mundo seja menos pequenino, e apesar de vivermos num cantinho, essa é a minha esperança para com eles percebam que não têm que ser sobranceiros, não têm que ter essa sobranceria, têm que ser humanos. E isso é uma tarefa já por si muito diferente e muito difícil. É isso a que eles são chamados e por isso estudam humanidades. E isso implica uma responsabilidade que eu tenho a certeza que eles vão saber responder. E por isso também é importante ouvir pessoas que lhes ensinam a ser humanos. E foi o que nós tivemos aqui, uma lição de humanidade de uma escritora, como só podia ser, a quem eu agradeço mais uma vez e agradeço a todos, aos alunos, aos meus colegas que ainda estão presentes, e foi um prazer muito grande e espero que no nosso percurso a volta a encontrar. Como leitora, certamente esse encontro vai acontecer. Muito obrigada, Julieta. Eu é que agradeço. Gosto mesmo de estar em contato convosco e ter sido. Para mim foi muito proveitoso e gosto que tenha sido para vós também. Obrigada. Obrigada. Vou encerrar a reunião, está bem? Muito obrigada Certo. a todos. Um beijinho.